Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui para ter uma aulinha sobre o francês Lamarck, sobre o lamarckismo. Antes de mais nada, eu quero lhe dizer que Lamarck foi um bom cientista. Isso é bom ficar claro porque muitas vezes nas aulas de evolução passa-se a imagem de Lamarck como um derrotado, como um homem que só errou. Não é verdade. Inclusive, ele foi um dos primeiros a usar a palavra biologia. Agora, quando realmente ele lançou as ideias de evolução, o que ele falou de evolução não foi confirmado. Então, os pensamentos acerca de evolução de Lamarck não estão corretos. Ainda assim, é preciso dar valor a ele, porque ele teve coragem de defender a ideia de que os seres vivos evoluem numa França muito católica, numa época que a Igreja Católica ainda tinha sua implicância com a ideia de evolução biológica. Mas, enfim, foi um grande homem, um grande cientista. Vamos aprender um pouquinho sobre o que ele pensou. Bem, se Lamarck não acertou quando falou de evolução, você que está fazendo vestibular deve estar se perguntando por que você tem que aprender Lamarck se ele não acertou quando ele falou de evolução. Bom, no seu vestibular, Lamarck é extremamente importante porque ele vai te mostrar aquilo que você não vai marcar numa alternativa de múltipla escolha, aquilo que você não vai escrever numa questão aberta. Além disso, é muito interessante fazer depois o contraste entre o que Lamarck falou e o que Darwin falou. E aí você começa a entender melhor a evolução. Porque tão importante quanto entender o que é evolução é entender o que evolução não é, para evitar a confusão. Bom, mas afinal, o que é que Lamarck defendeu? Veja, no final do século XVIII começaram a ser localizados vários fósseis ao redor do mundo. E os fósseis, obviamente, trazem embutidos nele a ideia de extinção. Mas muita gente ligada à religião não gostava dessa ideia de extinção, porque pensava o seguinte: se Deus criou, por que ele deixaria extinguir? Se extinguiu foi porque Deus deixou. Onde é que está a benevolência divina se uma espécie se extingue? Então veja só como é a vida. Lamarck, que era um homem muito religioso, tentou achar uma explicação para a existência dos fósseis sem cair na ideia de extinção. E aí ele defendeu o seguinte ponto de vista: na verdade, os fósseis não mostram que uma espécie extinguiu. Eles mostram que uma espécie transformou em alguma espécie que vive hoje. Então, se você olha um fóssil, não é que aquela espécie extinguiu, ela teria se transformado em uma espécie que existe atualmente. Por isso, o pensamento de Lamarck ficou conhecido como transformismo. Você vai ter muita atenção, isso está errado. Ele não acertou. Na verdade, obviamente, as espécies se extinguem sim, mas ele imaginava isso e suas ideias ficaram conhecidas como transformismo. O transformismo, por sua vez, se baseava em duas leis. Bom, a primeira lei que se baseia o transformismo é a chamada lei do uso e desuso. Nessa lei, Lamarck defende o seguinte: o ambiente se modifica. Tentando se adaptar a essa modificação ambiental, o indivíduo pode passar a usar mais ou menos um determinado órgão. Se usar mais, ele desenvolve. Se usar menos, ele atrofia. Bom, um exemplo dessa lei que ficou mais conhecido foi o exemplo da girafa. Apesar de que Lamarck escreveu muito pouco sobre isso. Mas interessante, ficou consolidado e todo mundo lembra do exemplo da girafa. Então vamos a ela. A questão é, por que a girafa ficou com o pescoço comprido? Segundo essa tese, a vegetação rasteira teria ficado escassa. Então parte daquele princípio, o ambiente mudou, a vegetação rasteira ficou escassa. Aí o animal vai tentar se adaptar a essa nova situação. Então o que é que a girafa fez? Começou a esticar o pescoço, tentando alcançar as folhas das copas das árvores. E de tanto esticar o pescoço dela começou a crescer. Essa lei do uso e desuso traz embutido nela dois erros. Vamos a eles. O primeiro é: nem todos os órgãos do corpo reagem ao uso como Lamarck esperava. Por exemplo, o músculo reage. Se você faz musculação, sua musculatura desenvolve. O cérebro reage. Se você estimula uma criança, ela tende a crescer mais inteligente do que uma criança pouco estimulada. Mas pense comigo, eu uso óculos desde a infância. Atualmente eu uso lente. Eu nunca fui ao médico que me dissesse: olhe, que quanto mais você olhar, não é assim que as coisas funcionam no nosso corpo. Há um outro equívoco nessa teoria, ainda mais sério para o seu vestibular, e que eu peço que você fique bastante atento, que é o seguinte: não há um esforço interno para evoluir. Interessante que anos depois, Darwin escreve no seu diário: Deus me livre do disparate lamarckiano de um esforço para evoluir. Ninguém se esforça para evoluir.
Nem os animais, quem dirá um vegetal. Imagine, tudo bem que você imaginou aí a girafa se esforçando para esticar o pescoço. Agora imagine essa cena para uma samambaia. Não dá, não é assim que funciona. Então, no vestibular, você jamais vai marcar uma alternativa que diga que é um esforço interno para evoluir. Além desses dois equívocos que estão aí, eu quero chamar a atenção de um terceiro ponto que nós vamos discutir no próximo vídeo, quando falarmos de Darwin. O ambiente não induz a mudança, ele seleciona a variação. Então, por exemplo, nesse exemplo da girafa, o ambiente induziu a girafa a esticar o pescoço. Não é assim que a evolução procede. Mais à frente em Darwin, no próximo vídeo, você vai entender direitinho o que isso quer dizer. Mas eu já quero te chamar a atenção disso agora. Bom, nós já analisamos então a primeira lei que Lamarck usou em consideração para falar do transformismo, que foi a lei do uso e desuso. Mas se ele tivesse terminado o seu trabalho aí, ele não estaria falando de evolução. Porque a evolução não é uma mudança que ocorra no seu corpo, é uma mudança que ocorre no corpo do seu descendente. Por isso que Darwin chamava a evolução de descendência com modificação, porque a mudança tem que acontecer no descendente, não em você. Então, se Lamarck simplesmente dissesse, um indivíduo usou mais o órgão desenvolveu, isso não é evolução. Vai ser evolução se essa mudança atingir a descendência. Em função disso, Lamarck se baseou também numa segunda lei, que foi essa aí. A lei da transmissão das características adquiridas. Segundo essa lei, as mudanças decorrentes do uso e desuso são transmitidas ao descendente. Agora sim isso virou uma evolução, porque agora a mudança passou para a descendência. Então, se um órgão desenvolveu por causa do uso, ou se um órgão atrofiou por causa do desuso, essa mudança será transmitida à descendência. Pessoal, preciso voltar a lembrar vocês de que Lamarck é um homem do final do século XVIII, início do século XIX, quando ainda nem se falava em genética. Mas hoje nós sabemos que isso que ele está propondo é impossível. É impossível por quê? Ora, porque características só são transmitidas se estiverem registradas no DNA dos gametas. Se a característica não está registrada no DNA do espermatozoide nem no DNA do óvulo, ela não é transmitida. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu moro aqui em Ilhéus, no litoral da Bahia. Se alguém vai para a praia em horário inadequado e a radiação solar causa uma mutação no DNA de uma célula da pele, ela não vai transmitir isso para o descendente, porque a mutação foi no DNA de uma célula da pele. E para ter filho você não passa a pele, você passa espermatozoide e óvulo. Então, a radiação solar não vai atravessar a roupa do seu corpo, sua pele, sua camada de gordura e chegar no testículo ou no ovário. Isso aí, meu filho, é raio-x, não é sol. Então, se a característica não está registrada no DNA do espermatozoide ou do óvulo, não é transmitido. Ainda que fosse possível, não é. Mas ainda que fosse possível que uma girafa aumentasse o tamanho do seu pescoço esticando, ainda que isso fosse possível, isso não causa uma alteração no DNA, então não poderia ser transmitido para a descendência. É a mesma coisa, musculação. A musculação, eu já lhe disse, aumenta o volume do músculo, a pessoa fica mais forte. Agora imagine um homem bem forte, bem musculoso, ele vai ter filho. Como é que o filho dele nasce? Musculoso, forte, bad boy, com pitbull do lado? Não, ele vai nascer um bebê frágil como todos os outros, porque musculação não altera DNA. Portanto, essa segunda lei de Lamarck é inaceitável com os conhecimentos científicos dos dias atuais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre Lamarck. Como eu lhe disse, ela é muito útil para ensinar você o que não fazer no vestibular. Até as nossas próximas aulas.